Irmãos e irmãs, é uma alegria estar retornando para esta casa e aproveitamos o ensejo para rogar a Deus, nosso Pai, que abençoe-nos a todos, envolvendo-nos em vibrações de paz, de amor e de luz. A nossa proposta, então, é tecer alguns comentários em torno da fé, mas no sentido da fé espírita. E para tanto, elegemos alguns episódios da vida de um escritor britânico chamado Colin Wilson, que, quando era criança, teve a sua atenção despertada para alguns episódios que estavam sendo noticiados num jornal londrino, em que se fazia referência a comunicações espirituais de um aviador da Primeira Guerra Mundial que fora abatido em trabalho, na guerra, e assim que desencarnou, passou a manifestar-se através de uma médium e surpreendendo a todos com narrativas curiosas acerca da realidade que ele encontrou depois da morte. Nessas notícias, nessas mensagens, o aviador falava de campos floridos, de árvores que continuavam sempre as mesmas, de paisagens que muito lembravam as paisagens terrenas, despertando uma certa desconfiança naqueles que liam aqueles relatos, aquelas informações. Curiosamente, em inúmeras partes do mundo, comunicações análogas passaram a surgir, não só na Inglaterra, como também na França, em outras partes da Europa, da Ásia, da África, da Oceania e, igualmente, em todo o continente americano. Sobretudo na América do Norte, através de médiuns distintos, e também na América do Sul. Quando na década de 40, o médium mineiro Francisco Cândido Xavier começa a recepcionar da espiritualidade as revelações do espírito André Luiz, que apresentava uma realidade espiritual muito parecida com a nossa, com cidades, construções praticamente humanas do lado de lá da vida. E aqueles relatos despertaram de tal forma o interesse de Colin Wilson, que na época era uma criança e que partilhava com seus colegas de escola aqueles curiosos relatos de como era a vida que nos aguardava após a morte. Mas passou o tempo e Colin Wilson se tornou um grande cético, não acreditando em Deus, não acreditando na continuidade da vida após a morte, não acreditando na existência da alma, não acreditando nos chamados fenômenos mediúnicos, muito menos nos chamados fenômenos paranormais. Tornara-se um escritor renomado, com a publicação de uma enciclopédia sobre as mentes criminosas. E foi no final da década de 60, já escritor reconhecido em toda a Inglaterra, que ele recebera de uma editora o convite para escrever uma outra enciclopédia, mas agora tratando dos fenômenos paranormais, dos fenômenos vulgarmente reputados como ocultistas. Uma enciclopédia
sobre o oculto. Primeiramente, ele estranhou o convite, mas como a proposta era irrecusável, a aceitou e pôs-se a pesquisar para escrever a obra encomendada. E é justamente este trabalho de pesquisa que vai corroer aos poucos a posição cética de descrença que se apossara de Colin Wilson. Foi quando então ele relembrou de quando era criança e dos relatos das comunicações espirituais desse aviador que havia desencarnado durante a Primeira Guerra Mundial. E aí ele inicia uma longa pesquisa bibliográfica, bebendo em diferentes fontes, sobre o mundo oculto, sobre os fenômenos espirituais e sobre os fenômenos paranormais. A sua esposa lera para ele um trecho da autobiografia de um oficial do alto escalão do exército inglês, chamado Sir Osbert Sitwell, A Grande Montanha, e no trecho que ela lera para ele, fazia referência a um fato que se dera um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, em que ele, na companhia de outros oficiais, foram procurar, por mera curiosidade, um célebre quiromanta londrino, um homem que se destacava pela capacidade de decodificar os enigmas do passado e os enigmas do futuro através das sinuosas linhas que formam a palma da nossa mão. Abrindo um parênteses, Allan Kardec, ao longo da sua trajetória enquanto espírita, teve a oportunidade de conhecer uma famosa quiromante parisiense no encontro, numa sessão espírita, onde ele comparecia pela vez primeira, e a mulher, entomando-lhe as mãos, lhe profetizara importante trabalho espiritual a realizar na Terra, e via nele uma tiara espiritual, e mais tarde Allan Kardec interpretou como sendo o símbolo da missão que ele desempenharia na Terra, no trabalho de codificação da doutrina espírita. E esse episódio está referenciado nas Obras Póstumas, que é um livro que a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, compilou com escritos inéditos e episódios da vida dele, compondo o conjunto de trabalhos que ele não tivera ocasião de tornar público ainda em vida, por isso Obras Póstumas. E esse episódio do encontro dele com essa quiromante é lá referenciado. E Allan Kardec interpretava essa capacidade que algumas pessoas têm de enxergar o passado, o presente e o futuro através das linhas da mão, através da borra do café, através das entranhas dos animais, como os sacerdotes romanos faziam na antiguidade, interpretando as vontades divinas, interpretando a vontade dos deuses romanos através do sacrifício de animais e, entre aspas, a leitura da sorte através da interpretação das entranhas dos mesmos, ou de qualquer outra forma, as cartas do baralho cigano, do tarô, etc., que nada tem a ver com o espiritismo, mas Allan Kardec estudava a capacidade que essas pessoas têm do ponto de vista espiritual, como sendo uma extensão do que ele chamou, do que ele denominou de sendo dupla vista. Que essas pessoas dotadas dessa capacidade paranormal ou mediúnica, utilizando como suporte esses meios, o tarô, as
cartas, a palma da mão, a borra de café, as entranhas dos animais, ou como Nostradamus fazia, uma bacia de água onde ele conseguia enxergar os acontecimentos do futuro e outros suportes, como um mero meio, um mero suporte onde as ondas mentais do indivíduo se projetavam em associação ou não com as ondas mentais dos espíritos que os assessoravam, permitindo então saber de forma mais ou menos precisa o passado, o presente e o futuro das pessoas ou da humanidade. Então, fechando parênteses. Então, Sir Osbert Sitwell relata na sua autobiografia que ele e alguns outros oficiais do alto escalão britânico foram procurar, por uma mera brincadeira, um famoso quiromante londrino. E lá chegando, o quiromante olhou, examinou as mãos de cada um deles e estava estupefato. E dizia o seguinte: eu não entendo. Eu olho para a linha da vida e vejo até 2, 3 meses e depois disso não consigo enxergar mais nada. Era como se não tivesse mais vida depois disso. E curiosamente, exatamente 3 meses depois, 2, 3 meses depois, estoura a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914, e aqueles oficiais, com exceção de Sir Osbert Sitwell, morrem no campo de batalha. Como o quiromante havia lido, mas sem saber interpretar o que aquilo significava. E esse relato chamou a atenção do escritor Colin Wilson, que passou a se interessar, pesquisando na literatura universal casos como esses, de pessoas que não tinham nenhuma inclinação religiosa ou nenhuma ligação com nenhuma corrente espiritualista, mas que faziam referências a episódios paranormais ou episódios mediúnicos. E, para sua surpresa, as referências que ele encontrou eram numerosas por demais, para que ele negasse a evidência de que existe no ser humano uma potencialidade muito maior do que aquela que está encerrada nos seus 5 sentidos. Existe um potencial muito maior que permite ver a distância, sentir coisas que não estão presentes, acessar informações que não através dos sentidos convencionais, perceber coisas que não através dos sentidos convencionais. E ele passou a pesquisar isso minuciosa, detalhadamente. E como produto dessa pesquisa, saiu o livro The Outsider, que é essa enciclopédia sobre coisas ligadas ao mundo oculto, e contendo várias referências de pessoas, de militares, de escritores, de poetas, de filósofos, de cientistas, que não possuíam nenhuma tendência espiritualista, pelo contrário, muitas vezes eram céticos, ateus ou agnósticos, mas que tinham experiências espirituais. Ele narra o famoso episódio vivenciado pelo então psicanalista Carl Gustav Jung, discípulo imediato de Freud, e que era visto pelo médico vienense como o seu sucessor direto na expansão dos conceitos psicanalíticos, após ter uma experiência fora do corpo físico, em que Jung se via levitando a muitos metros do corpo físico, ultrapassando o teto da sua casa, avançando sobre a atmosfera da sua cidade,
e além mais, indo muito além da superfície terrestre, tendo a visão da Terra como os astronautas a têm, essa transformação serviu para modificar completamente a sua concepção de vida e foi o ponto de discórdia com o mestre Venense, com Freud, e a partir dali cada um seguiu o seu caminho. Freud seguiu defendendo até a morte as suas ideias originais, que compõem hoje a psicanálise. Jung funda uma outra corrente, a psicologia analítica ou psicologia profunda, em que ele passa a estudar profundamente o lado oculto do ser humano, que Freud denominou de inconsciente, mas que Jung vai além, procurando compreender os fenômenos paranormais, os fenômenos religiosos, as experiências místicas relatadas em todos os tempos e em todos os lugares por pessoas comuns, por santos, por escritores, por pessoas ligadas às mais diversas áreas do conhecimento. E Jung, então, vai se dedicar profundamente ao estudo da complexidade humana, do lado oculto do ser, que raramente vem à tona no cotidiano, no nosso dia a dia. E Colin Wilson, então, coleta várias informações como essas para compor a sua enciclopédia. E este livro serve para começar a corroer o seu ceticismo. Ele passa a aceitar a paranormalidade humana, mas não a existência de Deus, nem a existência da alma, muito menos a continuidade da vida após a morte. É quando, então, ele recebe o convite de uma outra editora para escrever um novo livro, também uma temática paranormal. Um livro sobre o fenômeno poltergeist, que é uma expressão alemã que se tornou típica nos meios parapsicológicos para investigar os fenômenos em que ocorre movimentação de objetos, barulhos sem causa aparentemente explicável, objetos que se lançam na atmosfera e depois se jogam no chão, objetos que circulam pela casa, pessoas que são agredidas sem ter ninguém presente. Né? Polter seria, em alemão, né, me ajudem, seria ruído, seria ruidoso, seria brincalhão, né? E Geist, espírito. Né? Então, espírito brincalhão, poltergeist. Né? Em português, nós temos a expressão espírito zombeteiro. Né? Quem olhou Chaves, né, conhece bem essa expressão, que tem um programa em que eles, de uma forma cômica, exploram essa temática. Né? Improvisam uma sessão mediúnica, né, em que tudo ocorre como uma brincadeira. Mas isso lá no século XIX é como começa o espiritismo, através de fenômenos que mais tarde a parapsicologia denomina de poltergeist. Isso chamou a atenção dele e ele colecionou inúmeros casos. Um deles que chamou a atenção foi de outro escritor e também pesquisador de assuntos psíquicos chamado Lethbridge. E ele narra um fato que ocorreu consigo e com a sua esposa, em que eles foram passear numa praia britânica, em Devon, e lá, colhendo flores, era a estação primaveril, eles subiram num penhasco que beirava o mar, e a esposa sente uma vontade inexplicável de se atirar penhasco abaixo. E ele também. Mas nenhum dos dois comenta no momento aquilo. Mais tarde, quando voltam para casa, é que um conta para o outro o desejo estranho que tiveram.
né? Do nada, pessoas de bem com a vida, sem nenhum transtorno psicológico, psiquiátrico, sob aquele penhasco, sentindo vontade de se arremessar nas rochas marinhas. Investigando a história do local, descobriram alguns casos de suicídio que haviam ocorrido ali. Mas como eram céticos, e ele era um pesquisador psíquico, ele criou uma teoria de que tudo aquilo que a gente vivencia, os nossos pensamentos, palavras e atos, principalmente o que é carregado de uma emoção mais forte, fica impregnado no ambiente, como se ficasse gravado numa espécie de fita magnética, mas que não seria necessariamente uma presença espiritual. Nós, espíritas, já interpretaríamos aquela vivência como sendo certamente a presença naquele lugar ainda de um ou mais espíritos suicidas que, pela simples presença, já incutia o desejo, o pensamento, o comando mental para os mais desavisados que eles se encontravam de se lançarem ao mar, tal como eles fizeram, por ainda estarem presos àquele padrão do suicídio, por estarem presos àquela realidade ainda depois da morte. Mas Colin Wilson, a princípio, eu acho interessante essa teoria, que não é contraditória às proposições espíritas, porque para o espiritismo também os fluidos que nos cercam, eles são altamente impressionáveis e guardam a história das pessoas, dos seres, das coisas que com eles estão em contato. Tanto que existem várias obras na literatura espírita, uma delas, escrita por Ernesto Bozano, um dos mais importantes estudiosos do espiritismo, da fase clássica do espiritismo, da passagem do século XIX para o século XX, intitulada Enigmas da Psicometria, em que ele estuda vários casos de sensitivos, paranormais ou médiums, que em contato com determinado objeto conseguem identificar a quem lhe pertence, com quem ele esteve nos últimos momentos, o que foi presenciado, o que ocorreu na presença daquele objeto, etc. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, vários departamentos de polícia se servem de sensitivos com essa finalidade psicométrica, de identificar pessoas desaparecidas. Existe um famoso médium norte-americano chamado James Van Praagh, que tem várias obras escritas, não são obras espíritas. Ele é médium, mas não é um médium espírita. E também é um cineasta, produziu vários filmes, um deles narrando a sua experiência mediúnica e também com a solução de alguns crimes em série, em que se passavam com crianças desaparecidas e em contato com a roupa ele tinha flashes, tanto do assassino, quanto do lugar onde as crianças estavam presas antes de serem mortas, antes de serem assassinadas. Então, os departamentos de polícia norte-americano, muitos deles se servem desse recurso. E existe uma obra de um escritor brasileiro chamado Hermínio Miranda, que é Memória Cósmica, onde ele tenta dar um entendimento espírita dessa impressionabilidade dos fluidos que nos cercam, dessa capacidade que os fluidos que nos cercam têm de registrar em si os acontecimentos. Então isso é muito interessante. Então Colin Wilson passou a investigar vários casos como este, ligados a poltergeist. E um deles chamou a atenção no condado de Yorkshire, que era visto numa casa a presença de um monge negro por várias pessoas que habitaram aquela residência.
e a família mais recente tinha 2 filhos. Quando o filho mais velho passou pela fase da adolescência, estranhos fenômenos começaram a ocorrer ali. O menino muitas vezes era lançado de um lado para outro, os móveis se moviam, pancadas por todo o espaço da casa, ruídos estranhos, sussurros, etc. Mais tarde, quando a filha atinge a puberdade, passando da infância para a adolescência, a mesma coisa, ela tinha os cabelos puxados de um lado, era agredida na face, ficando marcas, objetos se moviam e toda sorte de fenômenos de poltergeists ocorriam. E ele passou a examinar isso, e lhe chamou a atenção o fato de que isso ocorria na adolescência. E entrando em contato com as pesquisas de um estudioso brasileiro chamado Nandor Fodor, ele achou curioso a tese desse pesquisador de que esses fenômenos eram produtos do inconsciente, na defesa desse cientista, desse pesquisador, que ele chamava de psicocinese inconsciente, e que ocorriam no tempo da puberdade, quando os órgãos sexuais atingiam a madureza, e segundo as teses psicanalíticas, a libido liberava várias energias. Essa tese, Colin Wilson achou interessante, porque haviam vários casos de poltergeist associados a adolescentes. O espiritismo começa com adolescentes, com as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, em 1848, com as sessões de mesas girantes lá na França, em toda a Europa. As meninas que serviam de médiums para Kardec eram adolescentes, uma com 14, outra com 16 anos. Então a tese parecia fazer sentido para ele. Mas investigando mais a fundo, ele travou contato com casos em que essa tese não se sustentava, em que o espírito se comunicava através de pancadas, convencionando as letras de ordem do alfabeto, e trazia informações que não podiam ser auridas na mente de nenhum dos presentes, como era o caso de uma família em que foram procurar uma médium, a médium estava na adolescência, e o espírito do filho deles manifestou-se e corrigiu a causa mortis, que não era de conhecimento deles, mas que estava nos autos do hospital, nos arquivos do hospital, que nos laudos haviam sido dado uma determinada causa, mas na verdade havia sido outra, e não tinha aurido aquilo na mente de ninguém. Então, sendo uma evidência de que quem se comunicava era a própria entidade espiritual, e não era produto do inconsciente do médium, que ia buscar isso na mente ou no inconsciente dos outros presentes. Que é hoje a explicação que os psicólogos, que os psicanalistas principalmente, e que alguns parapsicólogos da linha, de uma linha mais cética, como a do padre Quevedo, gostam de explorar, é a tese que ele apresenta na sua obra A Face Escura da Mente, e que vai ser rebatida, essa obra vai ser rebatida por um outro pesquisador espírita, em Bassai, que ele dá nome para sua obra A Farsa Escura da Mente, rebatendo as teses do padre Quevedo, mas isso não vem ao caso. Mas é a tese que é mais aventada, mais apresentada pelos cientistas para a explicação do fenômeno mediúnico, mas que não se sustenta. Então isso foi fazendo com que o seu ceticismo fosse se corroendo. E aí, em 1984, ele recebe um novo convite para escrever um livro sobre a vida após a morte. E é quando, então, ele
vai se convencer de uma vez por todas da autenticidade tanto dos fenômenos paranormais, quanto dos fenômenos espíritas, quanto da realidade espiritual. Ele vai estudar a fundo a biografia de Sir Arthur Conan Doyle, conhecido médico e literata britânico, autor de várias obras que se tornaram best-sellers no mundo inteiro, criador do personagem Sherlock Holmes, e que no final da sua vida vai se converter ao espiritismo e se tornar um dos mais fervorosos defensores da causa espírita na Europa e no mundo. E ele narra então como se deu a conversão de Arthur Conan Doyle, ainda na primeira década do século XX. Ele estava em casa com a sua esposa e eles hospedavam uma jovem que estava enferma. E como passatempo, como era comum na época, se ocupava da escrita espontânea ou automática. A criança pegava, a jovem no caso, pegava uma folha escrevendo coisas aleatórias. E eles viam naquilo uma grande brincadeira, um passatempo, um divertimento. Até que uma declaração chamou a atenção do casal. Dizia assim, na folha escrita pela jovem, estava começando, ou melhor, estava em curso já a Primeira Guerra Mundial, que começara em 1914 e terminara em 1918, estava em curso a Primeira Guerra Mundial, e a menina do nada escreve o seguinte: é terrível, mas terá uma grande influência sobre o curso da guerra. E uma semana depois, para surpresa deles, um submarino alemão afunda um navio norte-americano, o navio Louisiana, resultando na morte de vários dos seus passageiros. E esse fato serve para forçar os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências aliadas, Inglaterra e França. E Arthur Conan Doyle associa aquela mensagem recebida pela escrita automática com o episódio que se verificou. Pouco tempo depois, ele reconhece naquela escrita automática a letra do seu cunhado, que havia morrido alguns anos antes em Mons. E aquilo o surpreende. A menina que não conhecera em vida o cunhado, irmão da sua esposa, que nunca tivera contato com ele, nunca vira a forma como ele escrevera, estava escrevendo da mesma forma que ele escrevia em vida. A caligrafia é idêntica. E ele passa a fazer perguntas, Conan Doyle passa a fazer perguntas, e a menina, através da escrita automática, responde com a caligrafia do cunhado dele. Então ele se revela como sendo o cunhado de Arthur Conan Doyle, Malcolm Lett, e dá uma série de informações. Quando nasceu, onde nasceu, particularidades da sua vida. E Conan Doyle resolve fazer um último teste, de tocar numa palestra, numa conversação íntima que ambos tiveram e que só fora partilhada pelos dois, que ninguém mais do círculo deles tomara conhecimento, tivera conhecimento. E Conan Doyle se surpreendeu com o conteúdo que foi grafado por efeito da escrita automática e pela perfeita veracidade do fenômeno, do conteúdo, daquilo que estava sendo escrito. E aquilo para ele foi a evidência que fez com que ele se voltasse para investigar os fenômenos espirituais
e se convertesse logo mais à causa espírita. E é dele uma das obras mais importantes do Espiritismo, que é a História do Espiritismo, publicada pela editora Pensamento aqui no Brasil. É uma das traduções que existem. E é, talvez, até hoje, a obra mais completa que nós temos sobre as origens do Espiritismo do ponto de vista britânico, porque ele destina só um capítulo para falar de Espiritismo na França, como eram as mesas girantes, a história de Allan Kardec, a publicação do Livro dos Espíritos. E ele explora a biografia, principalmente, dos médiuns norte-americanos e dos médiuns britânicos. E é impressionante a obra, vale a pena lê-la, vale a pena conhecê-la, porque ele faz referências pormenorizadas aos fenômenos de materialização, a fenômenos que até hoje assombram aqueles que o leem, mesmo aqueles que são espíritas há mais tempo. Por exemplo, ele faz referência ao médium Daniel Douglas Home, que peregrinou, era inglês, mas peregrinou toda a Europa, e que Kardec teve a oportunidade de conhecer em vida, tendo vários encontros com ele e presenciando várias sessões mediúnicas, na qual se verificavam os fenômenos mais inusitados, entre eles o da levitação. O médium, ante a vista de todos, levitava cerca de 1, 2, 3 metros acima do solo. Numa sessão particular que ele faz ao imperador da França, Napoleão III, na época, ele está amarrado numa cadeira, o médium, diante do imperador e de outras pessoas que estavam presentes, numa sala, num palácio em Paris, e do nada aquela cadeira de inopino é levantada ante a visão de todos e ela sai por uma das janelas do ambiente e volta de forma muito rápida por outra janela que havia no ambiente, e ele é depositado no chão, estando completamente amarrado sobre a cadeira. Isso assombra a visão do imperador, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, e que deram um golpe de Estado na França, assumindo o poder e fundando um novo império, né? E adotando o título de Napoleão III. E que vai fazer com que ele se incline às crenças espíritas e com que ele obtenha, através de Daniel Douglas Home, muitas comunicações de Napoleão Bonaparte, que já estava desencarnado. Então, Colin Wilson, com o conjunto desta obra e da sua própria obra, ele que era cético, ao passar a pesquisar os fenômenos paranormais, os fenômenos mediúnicos, a realidade espiritual, se convence por força das evidências. E aí a maioria deve estar perguntando: o que a fé tem a ver com tudo isso? Pois esta é exatamente a fé proposta pelo Espiritismo. Colin Wilson, de uma forma independente, através de pesquisas livres, chegou à fé espírita, a fé raciocinada, que se contrapõe à fé cega, a fé que aceita simplesmente os dogmas da religião que abraça, sem questionar, sem interrogar, sem saber porquê. Como é o caso da maioria de nós, que é egresso das religiões tradicionais, do catolicismo, do luteranismo e outras, em que nós somos, no luteranismo nem tanto, porque há uma criticidade maior, mas no catolicismo não. E falo isso porque eu era católico, né? Minha infância inteira eu recebi educação, formação católica, né? Foi a maior decepção da minha catequista, que queria que eu seguisse a carreira do celibato, que eu me tornasse padre. Ela queria me encaminhar para o seminário, né, para o curso de teologia em Viamão, mas foi justamente porque eu tinha uma fé fervorosa, estava todo domingo lá na missa,
nunca fui coroinha, né? Mas estava presente, era ativo na igreja, ajudava na pastoral da saúde, que me interessava. Eu morava em Novo Hamburgo, no bairro Rondônia. Lá tinha e tem um padre muito famoso, que é o Padre Paulo, que começou na época um trabalho com medicina alternativa, com plantas, ervas, etc. E eu ajudava na produção das pomadas, dos remédios, entre aspas, homeopáticos que ele produzia, e por aí vai. E era muito ativo. Mas aconteceu que eu conheci o Espiritismo no meio do caminho e acabei abandonando, né? Troquei o catolicismo pelo Espiritismo porque me convenci das verdades espíritas, do conhecimento espírita. E Colin Wilson, então, fez o mesmo caminho através de uma forma independente, se convencendo das realidades espirituais através de pesquisas feitas não em livros espíritas, mas em livros, em casos que ele teve a ocasião de investigar, que compõem um conjunto na verdade, um inventário de fenômenos parapsicológicos e mediúnicos que fazem parte do acervo da humanidade, e que são muitos. E ele escreve o seguinte, num texto em que ele aborda a questão, ele intitula o artigo de Vislumbres de uma realidade mais ampla. Ele escreve o seguinte: o volume todo das evidências físicas a respeito da sobrevivência após a morte é tão imenso que ignorá-lo seria como se você estivesse ao pé do Monte Everest e insistisse em afirmar que não se consegue ver nenhuma montanha. Essa é a conclusão que ele chegou, que não há como ignorar o grande conjunto, a grande massa do conjunto das evidências a favor da realidade espiritual. É como quem nega o fato paranormal, o fato mediúnico, o fato espírita, é como se estivesse no pé diante do Monte Everest e negasse estar vendo uma montanha na sua frente. E é o que os céticos fazem, porque preferem não ver, preferem negar a realidade, porque é mais cômodo. E ele chegou ao tipo de fé que é proposta por Allan Kardec. Quando Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e compila os elementos religiosos, a parte religiosa do Espiritismo, o Espiritismo tem uma parte científica, uma parte filosófica e uma parte religiosa. O Evangelho segundo o Espiritismo condensa os fundamentos religiosos do Espiritismo, onde Allan Kardec examina os conteúdos espirituais, éticos, morais de Jesus. Essa é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, Allan Kardec esclarece qual é o tipo da fé espírita. Ele explica que a fé religiosa pode ser dividida em duas categorias. A fé cega, que é aquela que aceita tudo sem questionamento, que era como eu fazia quando era católico, né? Acreditava no céu, no inferno, no purgatório, em todas as coisas que fazem parte do arcabouço católico, respeitando, não sou mais católico, mas respeito. Toda a minha família ainda é católica, para ver como eu sou um bom palestrante, né? Ainda não consegui converter ninguém na minha família. Minha mãe já está começando a aceitar, mas ela ainda é católica, né? Pensei, meu Deus, mas eu vou passar a vida inteira na Terra e nem meus familiares eu vou conseguir trazer para o Espiritismo, para ver como é difícil, né? Mas aceitava simplesmente por aceitar, porque o padre dizia, porque a catequista ensinava assim, não questionava, né? E assim é com a maioria na sua concepção religiosa. Aceita aquilo por aceitar, é uma fé cega, né? Não se preocupa com as consequências, com a extensão do objeto da sua fé. E a outra categoria da fé seria a fé raciocinada. É aquela fé
que pergunta, que questiona, que quer entender, que quer ir a fundo. E essa é a fé proposta pelo Espiritismo. Allan Kardec não manda ninguém acreditar nos espíritos, na reencarnação e coisa e tal. Allan Kardec orienta o estudo, a observação dos fenômenos, a análise dos fatos, para que a pessoa veja e compreenda, e para que a partir dessa compreensão lhe nasça a fé verdadeira, que é a fé inabalável. Allan Kardec escreve lá no capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve ter. A base da fé, afirma Allan Kardec, é a inteligência, a compreensão daquilo em que se acredita. Então não basta simplesmente nós irmos no centro espírita e acreditar nas manifestações dos espíritos. Nós precisamos compreender aquilo, compreender como se dá, para que a partir dessa compreensão se forme, comece a se consolidar a nossa fé. E é o que ocorre na trajetória de Colin Wilson. Ele vai lentamente passando pela fase da fé cega. Quando ele era criança, ele acreditava naquilo que dizia, nos relatos daquele aviador, que eram verídicos, mas que ele aceitou sem questionar e sem entender. Depois, adotou uma posição cética e depois, por compreender o que estava por trás daqueles fenômenos e pelo conjunto das evidências que dão suporte à mesma, ele adquire a fé raciocinada, que é a fé que cada um de nós deve buscar, para conseguir, na sua vida, no seu cotidiano, remover as montanhas de que falava Jesus, e que Allan Kardec interpreta no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que citamos, como sendo as dificuldades, os problemas, os desafios que fazem parte da nossa vida e que, se tivermos fé verdadeira, fé raciocinada, conseguiremos superar. Agradecemos de coração a atenção, a paciência de todos e rogamos a Deus, o nosso Pai Maior, que nos abençoe, que nos guarde sempre sob a sua proteção, que nos tenha sob os seus olhos compassivos, nos protegendo, nos amparando e nos intuindo no caminho da nossa existência, fortalecendo a nossa fé, para que saibamos dar o testemunho, quando necessário, diante dos obstáculos que se levantam em nosso carreiro, em nossa trajetória, avançando sempre na direção do bem, na direção do belo, na direção do amor, na direção da luz maior. Que Deus nos abençoe.